E aí, gente boa, tudo bem? Meu nome é Mauro Lousada, eu estou aqui para falar com você a respeito da palavra de Deus. Eu estou trazendo para você a segunda parte do vídeo a respeito de templocentrismo. Se você não viu a primeira parte, é legal que você veja para poder entender melhor essa parte aqui. Eu vou deixar em algum lugar aqui um link para você assistir a primeira parte, porque senão você não vai conseguir entender direito essa. Por exemplo, no final do primeiro vídeo, da primeira parte do estudo, eu terminei falando que a nação de Israel, o povo de Israel, ele introduziu na cultura judaica dois costumes pagãos. E pelo menos um desses dois costumes, ele prevalecem até os dias de hoje. E ele diz respeito a nós, porque ele atrapalha muito entre o relacionamento de Deus para com o homem. Desde o vídeo passado, eu decidi dividir com você a tela do meu computador. É uma forma de deixar o estudo mais dinâmico e mais didático. Então eu convido você para ir agora para a tela do meu computador. Vamos para cá, vamos para a quadrada. Olha aqui, ó, templocentrismo. Como eu disse, a respeito dos costumes cananeus. O primeiro costume cananeu foi o sistema do governo monárquico com a escolha de um rei. Israel, ele imitou os cananeus e desejou também ter um rei. E disseram-lhe, esse disseram-lhe aqui diz respeito a Samuel. Ele era o juiz, ele era o governante na época, e o povo falou dessa maneira para Samuel: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Volta aqui para mim. Naquela época, no tempo de juízes, quem governava a nação de Israel era Deus através de seus juízes. Mas a nação hebraica, a nação de Israel, ela olhou ao redor e viu que todas as nações cananeias, elas possuíam um rei. E elas também decidiram que queria ter um rei. Achou que era legal ter um rei e eles queriam escolher o seu próprio governante, desprezando assim a Deus como regente, como governante da nação. E vamos ver o que aconteceu, porque Samuel, que era o regente, ele não gostou nada da ideia, mas ele foi orar a Deus e olha o que Deus falou. Vamos aqui, volta para a quadrada. Samuel não se agradou da ideia e consultou a Deus. No entanto, Deus atendeu o desejo do coração do povo, dizendo: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto dizens, pois não tem rejeitado a ti. Antes, a mim tem rejeitado, para que eu não governe sobre eles. Desta forma, o costume cananeu de ter um rei que dominasse sobre o povo foi introduzido no meio do povo escolhido de Deus. Ok, volta aqui para mim. Então, o primeiro costume era o costume de escolher um rei, era o regime monárquico. E o segundo costume é esse que realmente importa para nós, porque é esse que prevalece até o dia de hoje e é esse que nos influencia de uma maneira espiritual muito grande. Eu vou voltar para a tela para falar do segundo costume cananeu. Olha aqui, ó. O segundo costume cananeu era exatamente a construção de templos religiosos. As escrituras claramente mostram que Deus nunca desejou habitar em templos feitos pelas mãos dos homens. Olha aqui o que está escrito em Isaías 66, no versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa minha edificarei vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Esse versículo também ele é citado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Volta aqui para mim. Olha, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, você vai ver Estevão em seu discurso pregando contra o templocentrismo, pregando contra o sistema religioso da época. E por pregar contra o templocentrismo, Estevão ele foi apedrejado até a morte. Eu também estou pregando contra o templocentrismo, contra esse sistema religioso selvagem que existe por aí. E eu sei que também eu vou receber pedradas, eu também vou ser apedrejado, inclusive por alguns com quem eu já congreguei, mas não importa, o importante é a gente falar da palavra de Deus. Mas vamos voltar aqui, olha. Bom,
se Deus ele não aprovou, ele nunca pediu a construção do templo, surge essa pergunta aqui, ó. O que dizer da construção do templo por Salomão, que foi marco na vida do povo judeu como o único local de adoração? Volta aqui para mim. Por que Deus, no final, ele acabou aprovando e acabou aceitando o templo de Salomão como um lugar sagrado, como um lugar de adoração? Foi por causa de dois motivos. Dois motivos levaram a Deus, mesmo contra a sua vontade inicial, a admitir e a permitir a construção do templo e a permitir que aquele lugar fosse chamado casa de oração, que aquele lugar fosse chamado de lugar sagrado e até mesmo de habitação de Deus. Vamos voltar aqui para a tela. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor. Deus não pediu a construção de nenhum templo. Como foi dito no vídeo anterior, o desejo de construir um templo para Deus surgiu no coração de Davi, quando propôs fazer uma casa para Deus. Recebeu de imediato a aprovação do profeta e conselheiro Natã, e disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está em seu coração, porque o Senhor é contigo. Volta aqui para mim. Exatamente isso. O rei Davi ele construiu o seu palácio, seu castelo, com cedro do Líbano, muito chique, muito confortável. E aí, certa vez, ele sai para fora e da janela do seu castelo, ele consegue avistar o tabernáculo onde estava abrigada a Arca da Aliança, que representava no Antigo Testamento a presença de Deus. E ele pensou com ele: puxa vida, eu moro num castelo muito confortável, mas a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, ela está numa tenda, numa cabana, né, numa barraca. Eu vou construir um local para ela, um castelo, um templo, para abrigar a Arca da Aliança. E aí ele fala com o profeta Natã, que era conselheiro do rei, e Natã de pronto aprova a ideia e fala: é isso aí, Davi, legal a sua ideia, é de Deus isso, vai, mete bronca, porque Deus é contigo, varão. Mas depois Deus, ele fala com Natã e ele mostra a sua vontade, a sua real vontade. Vamos voltar aqui para ver o que Deus fala para Natã. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com os filhos de Israel. Falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Voltando aqui, então esses versículos, essa parte da Bíblia, ela mostra claramente que Deus realmente, ele não pediu, não era a ideia de Deus que fosse construído o templo, mas como eu já disse, ele acabou aprovando. Vamos ver por que Deus ele aprovou a construção do templo. Está aqui, ó. Deus ele permitiu a construção do templo e permitiu que aquele lugar fosse chamado casa de oração e habitação de Deus por dois motivos. E o primeiro motivo é esse daqui, ó, a dura serviço do povo de Israel. Quando lemos a Bíblia, a gente vê que Israel era um povo de cabeça dura, um povo teimoso, obstinado, de coração duro, e quando ele encaquestava com alguma coisa, ele queria mesmo a qualquer custo. Você vai entender melhor essa questão da dura serviço do povo de Israel se você ler em Êxodo, no capítulo 33, do versículo 1 ao 4, e também ler em Mateus, no capítulo 19, do 5 ao 8, e aí você vai entender qual que era essa questão, essa dureza de coração do povo de Israel, que às vezes Deus, mesmo não concordando, permitia algumas coisas para não ter que destruir o povo de vez. O segundo motivo trata-se da misericórdia de Deus. Por misericórdia, Deus atende a oração de Salomão. Corta aqui para mim novamente, olha.
Quando Salomão, que foi encarregado de construir o templo, ele termina o templo, ele vai consagrar esse templo a Deus. E aí ele faz uma oração muito interessante que a gente vai ler, e a gente vai ver que nessa oração, que o próprio Salomão entende que aquele lugar não é a habitação de Deus, não é a morada de Deus, mas é apenas uma construção feita por mãos humanas. E a gente vai ler junto agora essa oração, e você vai entender que realmente aquele templo, aquele local não era a habitação de Deus. Vamos ler aqui, ó. Aqui, em 2 Crônicas, ao terminar o templo, Salomão consagra para Deus e faz a seguinte oração. Vamos ver a oração aqui que Salomão faz. Na verdade, habitará Deus com os homens? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. E ele continua. Atende, pois, a oração de teu servo e a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, quando os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, e que disseste que ali poria o teu nome. Mas ouvireis a oração que teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando fizerem neste lugar. Ouve tudo o lugar da tua habitação desde os céus. Olha aqui, ó, o próprio Salomão reconhecendo que a habitação de Deus é nos céus dos céus, é no infinito, não era naquele local. Ouve, pois, e perdoa. Então esta foi a oração que Salomão fez, e Deus, ele ouve essa oração, Deus, ele entende, ele compreende essa oração. Vamos continuar lendo aqui, ó. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Volta aqui para mim. Como eu disse, por 2 motivos Deus, ele escolheu, ou melhor, ele permitiu que o templo fosse chamado casa de Deus. O primeiro foi por causa do coração duro, da teimosia do povo de Israel. E o segundo foi porque ele decidiu, por misericórdia, atender a oração de Salomão, que pediu para que Deus ele ouvisse as orações que fossem feitas naquele lugar. E o templo passou a ser a casa de sacrifício. A função do templo na época de Salomão eram duas. A primeira, abrigar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E a segunda era ser um lugar de sacrifício, onde o sacerdote ele ia e sacrificava os animais, os bois, os touros, os cabritos, enfim, os animais, para que o povo fosse abençoado e principalmente para que o povo fosse perdoado. Vamos voltar aqui. E olha que em decorrência disso, em decorrência de Deus ouvir a oração de Salomão, olha que fala aqui em 2 Crônicas 1:7, 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. E assim, todo o povo de Deus, ou seja, os hebreus, precisava ir àquele lugar, levar os seus sacrifícios, orar e suplicar a favor de Deus, e isso durou até a vinda do Messias. Ok, voltando aqui para mim. E, enfim, dessa maneira a gente consegue entender por que da construção do templo, mas o que a gente tem que entender principalmente, e que isso fique bem claro, que aquele templo, o templo de Israel, o templo construído por Salomão e que depois foi reformado lá na frente por Herodes, aquele templo era o único templo que Deus ele permitiu, era o único templo que Deus admitiu que fosse construído. Mas isso durou até a vinda do Messias, até Jesus vir para a terra. Depois de Jesus, depois do sacrifício de Jesus, depois da graça de Jesus, a conversa é outra, a pegada é outra, já não tem mais essa história de sacrifício, já não tem mais essa história de morada de Deus, porque após Jesus, a morada de Deus é o meu coração, é o seu coração, porque Deus ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele quer fazer morada no meu coração e no seu coração. E no próximo vídeo
vai ser muito legal, eu convido você a assistir, que a gente vai continuando falando agora do templo no tempo de Jesus e também paralelamente dos templos nos dias de hoje, ok? Eu agradeço por você ter assistido. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, é só dar um negativo aqui. Curta, compartilha se você gostou. E eu aguardo você no próximo vídeo, ok? Beijão no coração e até mais. Tchau.